acima, né, de quem já compra pronto. E a pergunta dele foi, eu vou achar aqui e vou colocar, mas enquanto isso eu vou escrevendo aqui que eu lembro da pergunta. E a pergunta dele é, você acha que no futuro os fundos maiores vão entregar mais renda do que os fundos menores? Sim. Sim. O que vai lá, o que vai acontecer, tá? Isso é uma coisa que eu até vou. Ontem nós tivemos aula inaugural do meu curso, né? E aí eu disse pro pessoal o seguinte, gente, comecem a se preparar para ver eu falando mais em fundos grandes. Hoje nós temos um mercado mais experiente, mais testado, então eu já sei melhor quem são os fundos grandes que o gestor está mais experiente ou não. De novo, então eu não vou ter fundo passivo, fundo pequeno? Não, porque quando eu tenho um fundo passivo, um fundo pequeno, eu estou justamente me protegendo do que eu não sei. Então eu posso ter um fundo grande, que vai fazer desenvolvimento imobiliário, o cara sai fazendo besteira e me destrói meu patrimônio. Isso acontece. Desenvolvimento imobiliário dá mais retorno, mas lembrem que desenvolvimento imobiliário tem muito mais risco. Tá? Eu acho que um dos benefícios de eu estar há tanto tempo no universo dos fundos imobiliários é eu lembrar de muitas histórias que aconteceu. Então, por exemplo, o BNFS, o Fundo de Agências Bancárias do Banrisul, ele passou anos pagando indenização trabalhista por um acidente que aconteceu com os funcionários que estavam construindo duas agências dele e os funcionários morreram no acidente. Um fundo que desenvolvia para alugar. Entendeu? Então, desenvolvimento é muito bom, mas te traz muito risco também. Então, Banrisul era um fundo muito pequeno, isso impactou na época ele. Um HGLG, putz, é um fundo muito grande. Então, eu tenho outra estratégia. Tanto que, se você for ver, fundos muito grandes ainda não desenvolvem diretamente. O KNRI não está desenvolvendo lá o Pinheiros diretamente, né? Ele contratou, ele tem uma parceria com uma construtora, ele abre mão de cap rate mais alto para não assumir o risco de desenvolvimento. Então, assim, eu acredito sim que os fundos grandes vão ter uma capacidade maior de crescer essa renda por causa dessa capacidade de desenvolver, porque realmente o desenvolver vai conseguir sempre te dar um retorno diferenciado. O desenvolver, o fazer um retrofit, só que eu preciso ser muito grande para conseguir fazer isso. Acho que HGRE, RCRB estão aí para provar. Se eu sou muito pequeno e eu invento comprar um prédio velho para redesenvolver, eu destruo a renda, o cotista destrói a cotação, o fundo não consegue fazer emissão. Então eu preciso ser grande, eu preciso ser tipo um HGLG, eu preciso ser tipo um KNRI. Senão eu não consigo fazer esse diferencial. E aí eu começo a olhar para esse tipo de fundo e dizer, cara, isso aqui é um caminho muito interessante para nós termos nos fundos imobiliários. Show de bola, que incrível. E já aí, né, passando para a pergunta final, eu sempre Deixa faço... só eu... Então tá, já que eu pergunto, deixa eu só complementar que o Marco Ramos fez uma pergunta aqui, eu vi, fez um comentário, eu vi, que eu falei desse IPCA nesse segundo semestre, só para deixar claro, né, que ele diz o seguinte, que o limite de gastos do governo ele é corrigido até o mês de junho, em uma janela de 12 meses. Mas é importante só refrisar dessa minha fala que foi dado uma janela excepcional nessa primeira vez para este segundo semestre de 2023. Então, para o ano que vem, tá, vai ser corrigido vai ser acrescido da correção da inflação do segundo semestre de 2023. Por isso que eu estou dizendo que não estou dizendo que o governo vai manipular os dados, mas ele tem um estímulo não vou controlar tanto assim, porque assim, a taxa de juros vai cair, ainda que a inflação suba um pouquinho mais, todo mundo sabe que vai subir, ela vai cair. O que vai contar muito para a taxa de juros cair mais? Vai ser a inflação do ano que vem. Então eu ter dados que caiam para o ano que vem. E o governo ter mais poder de investimento no ano que vem também vai ajudar isso. Então, só para deixar isso um pouquinho claro. Show de bola, meu caro. Pessoal, 140 pessoas ao vivo, tão incrível aí, muito obrigado pela audiência. E já está com 1h40 de live, né? Então, vai partir para a pergunta final aí. Meu caro, uma coisa que eu gosto de perguntar muito para o pessoal que vem aqui no canal, e você, né, como eu disse, já tem toda essa trajetória, a gente já falou um pouco sobre isso, inclusive, né? Você até deu uma passada um pouco rápida em relação a isso, mas eu gosto de convidar o entrevistado a refletir como que você acha que o mercado vai estar daqui a 10 anos, né? Você meio que tangenciou isso um pouco aqui no início da live, mas como é que você acha, assim, vão ter fundos grandes, vão se aproximar dos REITs norte-americanos, como é que você acha que vai estar essa indústria aí?
Olha, não consigo imaginar que os fundos imobiliários vão caminhar em direção aos REITs. Hoje, pelo menos, eu não consigo ver esse encaminhamento, tá? Porque os REITs, na verdade, eles são, na verdade, empresas, tá? Com gestão interna. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de ver os fundos imobiliários se caminhando para isso. Eu acredito que nós vamos ter muitos fundos imobiliários grandes, mas a minha visão é que nós ainda vamos surgir muitas gestoras. Tá? Então, ainda está para surgir muitas gestoras. Eu ainda vejo muito conflito em alguns fundos imobiliários em quem é o seu cliente. Tá? Então, quando o gestor está lá, eu às vezes vejo alguns conflitos de quem é o seu real cliente. É o vendedor do imóvel ou é o cotista do fundo imobiliário? E nesse conflito, muitos fundos imobiliários acabam se perdendo e não olhando para o seu cotista. Eu sei que vocês já fizeram aí uma live com o pessoal da TRX, e eu tive a oportunidade de fazer uma live com eles, e uma das minhas perguntas que eu fiz para eles foi: onde vocês erraram no passado e que vocês dizem que vocês não vão errar novamente? E eles dizem justamente isso, que lá atrás a TRX, que foi uma das primeiras gestoras de fundos imobiliários, eles oscilavam em, às vezes o meu cliente é o vendedor do imóvel, às vezes o meu cliente é o cotista. E hoje nós temos plena consciência que o meu cliente é o meu cotista. Então, as coisas quando são feitas com foco muito forte no meu cliente. Eu não esqueço que o vendedor de imóvel é um importante, como se diz, stakeholder, né? Mas ele não é o meu cliente. Porque se eu olho para o meu vendedor do imóvel como um cliente, eu faço de tudo para vender aquele meu imóvel, tá? E acabo, muitas vezes, trazendo prejuízo ao meu cotista. Então, é por isso que eu digo, o fundo imobiliário é excelente, ele não é perfeito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vai lá, vai ter um imóvel que é vendido muito caro, porque o aluguel está falsamente elevado, porque aquele contrato atípico permitiu. Entendeu? Então, você tem muito desse lado. Então, o que eu vejo assim para os próximos 10 anos, sabendo que não dá para ver os próximos 10 anos, né? Isso é óbvio. Cara, fundos grandes, eu acho que ainda vão surgir muitas gestoras. Problemas com fundos de papel, isso é algo que eu venho insistindo. Eu tenho uma aula no meu curso que eu digo os últimos 10 anos dos fundos imobiliários e os próximos. Em 2021 eu disse, gente, vocês vão começar a ver problemas em fundos de papel. Bem, nós já estamos vendo, né? Até então não se conhecia, mas nós ainda vamos ver outros problemas em fundos de papel e outros fundos imobiliários. Então é importante estar atento aos riscos. As pessoas ignoram demais os riscos. Então, assim, 10 anos, fundos maiores, gestoras novas, muito fundo de tijolo chegando no mercado. Os últimos 3 anos foi marcado por muito fundo de papel chegando. Então, você ainda vê que os fundos de tijolo não estão crescendo tanto. Investidor de imóveis vindo para o mercado. Hoje você não tem investidor de imóveis vindo para o mercado, essa é a grande verdade. Você tem investidores gerais, tá? E não investidor de imóveis. Então, você vai ter esse público vindo, e esse público, ele compra com um viés de não vender. Então, você muda muito a dinâmica do investimento. Você faz alguns ajustes, mas você muda a dinâmica que acaba acontecendo. Hoje, esses investidores ainda são muito poucos. Normalmente, quando você se depara com esse investidor, são investidores muito grandes. Tá? E quando eu digo grande mesmo. Eu tenho um cliente que tem 68 milhões de reais em fundos imobiliários. Quando o cara vem me dizer que fundo imobiliário é o conto do vigário, eu digo, cara, um cara com 68 milhões de reais em fundos imobiliários, você acha que vai cair no conto do vigário? Fala sério, né? Fala sério. Então, assim, só que você tem que saber realmente fazer as escolhas. Então, isso que eu vejo um pouco para o futuro dos fundos imobiliários. E, infelizmente, os fundos passivos, alguma coisa vai continuar existindo, mas nós dificilmente vamos falar deles, porque eles vão ser, eu vou inventar uma palavra aqui, mas eles vão ser incompráveis. Não vai dar mais para comprar. É tipo Pátio Higienópolis. Pátio Higienópolis é um negócio difícil de ser comprado. É tipo Floripa Shopping, difícil de ser comprado hoje. Daqui 10 anos, impossível. Fundo passivo vai ser impossível. Que show, cara. Assim, se pudesse, realmente a gente ficaria aqui, né, a noite inteira mesmo. Mas agradecer mesmo, assim, né? Foi super, como eu sempre falei, né? Assim, não apenas você é um cara super relevante aí no mercado, mas super humilde, aceitou de cara ali, agradecer a todo mundo que está ali
né, aqui, tanto de pergunta, inclusive o B vai abrir a caixinha lá no Instagram, né, B, que Boa, boa. responder também, e aí passar aí a palavra para meu amigo e sócio, né, que a gente sempre se diverte aqui, a gente brinca um com o outro, então espero que você não tenha ficado incomodado, viu, Rodrigo? A gente fica brincando mesmo, é um papo mais mesmo. Mas aí depois, né, B, aí você passa as palavras finais do Rodrigo, que é a nossa estrela aí da nossa live hoje. Ô, Rodrigo, a gente tira sarro um com o outro aqui, porque o Dani, cara, ele é conhecido como o príncipe de BH, né? Porque nós dois somos investidores qualificados aqui, eu por certificação, ele, né, pelo patrimônio. Então, é uma diferença grande.